Vamos lá, futuros suboficiais casançados da Marinha do Brasil, para a segunda parte do vídeo que trata, o segundo vídeo no caso, que trata de segurança da informação digital, segurança da informação e comunicação. Bom, no vídeo anterior, que é o segundo vídeo, a primeira parte, eu interrompo para que você possa assistir esse vídeo aqui, esse vídeo disponibilizado lá na sua plataforma. Eu botei o link na descrição do vídeo anterior e vou botar também o link na descrição desse vídeo para que você possa assistir. O vídeo é curtinho, mas caso você não queira assistir, eu vou resumir aqui do que trata esse vídeo. Ele é bem curtinho, gente. Ele vai falar sobre a DCTIM, né? E vai falar dentro da DCTIM quais são as atribuições e responsabilidades de você enquanto usuário. Ele vai falar que você não pode tentar obter informações cujo grau de sigilo não seja compatível. Vai falar sobre algumas coisas que você enquanto usuário não pode fazer. Vai falar sobre os programas que você deve utilizar, que tem que ser os programas homologados pela Marinha. E ainda vai falar sobre como a informação pode ser auditada. E por último, ele vai falar um pouquinho sobre a preservação das redes e os acessos por meio de redes sociais. Vai dar um exemplo aí de um país aí que conseguiu ser invadido através de uma informação, não o país, mas o sistema conseguiu ser invadido através de uma informação dada por meio de uma informação por redes sociais. Aí ele utilizou-se da engenharia social. Então, supondo que você já assistiu esse vídeo, então a gente vai dar continuidade à segunda parte. Esse vídeo que eu estou falando é o vídeo da DCTIM. Supondo que você já assistiu. Caso você não tenha assistido, esse resumo aí da conta aí, do conteúdo que tem lá. Agora o vídeo é tão pequeno que vale a pena você ir lá dar uma olhada. E a partir daqui a gente dá continuidade ao vídeo daqui do Casenso, segundo vídeo no caso da segurança e informação digital. A gente parou anteriormente, a gente parou aqui, ó, sobre responsabilidade do usuário e atribuições. Então a gente vai continuar aqui ainda sobre essas atribuições e responsabilidades. Onde, nessa página aí, cujo número é 22, última forma, o número inicial era 22, mas como vamos fazer um índice completo disso aqui, eu não estou numerando ainda não. Ao final desse contexto, eu vou dar um índice onde estarão numerando todas as páginas da sua apostila, bem como eu vou fornecer também uma apostila para você levar um dia lá para a sua avaliação. No caso, eu vou fazer um compilado do material que foi fornecido pela plataforma e vou botar um índice para a gente começar a trabalhar conforme foi feito na outra prova, na P1. Então vamos lá. O usuário de serviços e equipamentos interligados pela rede local da OM, seja militar, servidor civil ou prestador de serviço, deverá estar ciente das suas responsabilidades sobre o SIC. Para garantir o atendimento nesse requisito, ele estará apto a receber uma estação de trabalho somente após a assinatura do termo de recebimento de estação de trabalho, TRE, ficando autorizado a acessar o sistema da OM após tomar ciência das normas da SIC e assim assinar o termo de responsabilidade individual. Então, ele vai poder trabalhar no computador de bordo depois que ele tiver assinado o TRI e o TRE. O TRI vai falar sobre as suas responsabilidades e o TRI vai falar da sua responsabilidade individual. São consideradas basilares as seguintes normas. Alfa, tratar a informação digital como patrimônio do MB e como um recurso que deva ter seu sigilo preservado. Isso é comum, a gente já entende isso muito bem. Informações, se tem sigilo, tem que permanecer com seu sigilo, não é você que vai mudar, você não tem autorização para isso. Tem um sigilo, existe um motivo para tal. Bravo, utilizar as informações digitais disponibilizadas e os sistemas e produtos computacionais de propriedade ou direito de uso da MB exclusivamente para o interesse do serviço. É usar esse material, essas ferramentas para o trabalho, efetivamente. Charlie, preservar o conteúdo das informações sigilosas a que tiver acesso sem divulgá-las para pessoas não autorizadas e ou que não tenham necessidade de conhecer. É você ter acesso a uma informação, a informação é sigilosa, você teve acesso e você vai retransmitir. Então não tem sentido
botar sigilo na informação, se você vai distribuir para todo mundo sem sigilo nenhum. Delta, não tentar obter acesso à informação cujo grau de sigilo não seja compatível com a sua credencial de segurança, que é o CredSeg que a gente conhece, ou cujo teor não tem autorização ou novidade conhecida. Isso está lá no videozinho que a gente já acabou de discutir ele, vídeo disponibilizado aí para seu estudo. Eco, não se fazer passar por outro usuário usando identificação de acesso, login, senha de terceiros. Também está naquele vídeo lá. Isso é muito comum na Marinha, né? O camarada sai de férias, precisa fazer uma faxina, ele acaba dando a senha e o usuário dele para outro militar para fazer essa faxina e não deixar agarrar. A atitude é nobre, mas o meio pelo qual ela está sendo feita não é muito bem visto. Se agarrar, o dono da senha responde sozinho. Então isso não é autorizado, né? Então, embora a intenção seja mais nobre possível, possível até, não é autorizado que você disponibilize sua senha e login para outra pessoa abrir sua caixa, dar uma olhada nos seus seguidem, não pode, não tem como. Isso aí tá lá no TRI também, no TRE também. Foxtrot, não alterar o endereço da rede ou qualquer outro dado de identificação da sua estação de trabalho. Bom, essa aí é uma situação que não tem explicação, né? Se você alterar o endereço da rede, você não tem como justificar para a autoridade, caso vá a uma audiência, por que você fez isso. Porque, primeiro, camarada alterar a identificação da estação de trabalho ou da rede, ele tem que ter o mínimo conhecimento de segurança digital, segurança de informação, tem que ter o mínimo conhecimento de TI. E se o cara tem o mínimo conhecimento de TI, então ele não vai poder ser que não sabia, chefe, lá na hora. Não tem justificativo. Se o camarada fez isso, é quase que impossível ele se safar quando agarrar. Golf. Utilizar em sua estação de trabalho somente programas homologados para uso MB. Outra situação que também não tem justificativo. Vamos supor que a DCTIM, do nada, resolveu auditorar o seu IP. Eu vou mandar um recado lá para a borda vai recolher a sua máquina. E quando chegar na auditoria, está instalado o Free Fire. Está instalado também um programa qualquer, ou um descompactador que você trouxe de casa, ou um programa de edição de vídeo, ou um programa de edição de foto. Não pode. Isso aí dá uma série de problemas para o usuário da estação. E como a gente está falando de auditoria, na auditoria tudo que você digitou, logou, inseriu, retirou, vai estar lá no log lá e vai ser possível de sim, ficar tudo registrado. É aquilo que eu falei no vídeo anterior. As informações digitais, elas não são irrastreáveis, elas podem ser rastreadas sim. E se for por meio da sua máquina, mesmo que não tenha sido você, ou seja, você deu a senha para alguém utilizar, e esse alguém fez isso, você será o responsável. Por isso que você não pode dar sua senha para ninguém. Hotel. No caso de exoneração, demissão, licenciado, término de prestação de serviço ou qualquer tipo de afastamento, preservar o sigilo das informações e documentos sigilosos a que teve acesso. Índia. Não compartilhar, transferir, divulgar ou permitir o conhecimento de suas autenticações de acesso, senhas utilizadas no ambiente computacional da OM por terceiros. Novembro. Não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade da informação. Oscar. Não transmitir, copiar ou reter arquivos contendo textos, fotos, filmes ou quaisquer outros registros que contrariem a moral, os bons costumes e a legislação vigente. Isso aqui é para aquele pessoal que lá na década de 90 foi preso porque estava vendo incha no computador de bordo. Tinha muito disso aí, lá 90 e pouco, anos 2001, 2002, muita gente sendo presa na Marinha aí porque estava tendo conteúdo pornográfico nas suas estações de trabalho. Não é permitido e está aí o item que diz que isso não é permitido. Papa. Não realizar nenhum tipo de acesso a redes P2P e redes sociais sem a devida autorização e obedecer a instruções próprias para os casos autorizados. Então vamos lá, gente, olha só, questão aqui, P2P, salta aos olhos aqui o que é P2P, realmente o Mega não sabe que porra é essa, então o que o Mega tem que fazer? Eu dou uma pausa aí
e vou ligar para os universitários. O que é isso de P2P? Porque a própria bibliografia, que a Marinha, e aí é uma crítica que eu faço, a Marinha sempre faz essa crítica, de que ela bota algumas siglas e às vezes a gente não sabe o que significa, e fica difícil entender, porque você visualiza esse P2P, continua a leitura, e que raio é isso? Se cair na prova... Então é o seguinte, gente, P2P significa o seguinte, como você pode ver na Marinha, você está em rede, e tem um local na rede onde todo mundo tem acesso e coloca os arquivos ali para quem quiser ver. O que a Marinha não autoriza, esse P2P, é justamente eu compartilhar o meu arquivo com outras estações de trabalho, ou seja, outra estação de trabalho ter acesso à visualização no interior do meu computador e ter acesso ao meu computador através da outra estação. Isso não é permitido. Ainda digo assim, para você fazer uma configuração P2P, você tem que ter o conhecimento mínimo de informática, não é o conhecimento de usuário. Então, se agarrar, no dia que você for explicar para a autoridade lá, numa possível, sei lá, uma punição, um livro, ou uma audiência qualquer, fica difícil você explicar que fez um P2P e não sabia do que estava fazendo. É difícil, porque você tem que ter conhecimento mínimo para conseguir fazer esse tipo de configuração. E assim, vou aproveitar o oportuno para fazer um agradecimento aí ao Borba, da DPC, que ele é minha fonte de consulta. Quando eu não sei nada de informática, eu ligo para ele, ele me dá as informações. Então, mega, muito obrigado, Borba, mega agradecendo aí, tá? Excelente aí suas dicas aí, suas informações. Continue assim, você tem futuro, meu amigo. Se você fosse recruta, eu ia dizer, vai enganjar sim, mas como você já é antigão de Marinha, fica meu agradecimento aí, tá? Borba é um amigo de longa data aí, inclusive é padrinho de casamento do Mega. Mas isso não interessa, vamos lá. Quilo, continuando. Não transferir qualquer tipo de arquivo que pertença à Marinha para outro local, seja por meio magnético ou não, exceto no interesse do serviço e mediante autorização da autoridade competente. E, Romeu, adotar política de mesa e tela limpa a fim de reduzir os riscos de acesso não autorizado, perda e dano da informação durante e fora do horário normal de trabalho. Aí entra também aquele contexto de você pegar a sua senhazinha, anotar no papel para não esquecer, né? Aí deixa esse papelzinho em cima da mesa. Então quando você sai da mesa, limpa tudo, tira até da tela ali, você não deixa nada, tá? E afastou-se da sua estação de trabalho, clica no logout ali, ou então para quê? Para que outra pessoa não chegue, a sua senha está na tela e a pessoa possa utilizar como se fosse o próprio dono da estação. Ainda sobre responsabilidade dos usuários e atribuições. Nesse momento você deve estar pensando, o que seria política de mesa e tela limpa? Aí a gente fez um leve comentário, ele vai ser mais profundo aí na explicação. Então vamos lá. 1. Informações sensíveis ou críticas, por exemplo, em papel ou mídia de armazenamento eletrônico. Aí, por exemplo, informações sensíveis e críticas, como por exemplo, senha. A sua senha no papelzinho, como eu acabei de falar. E também pendrive, o armazenamento eletrônico, então na tela do seu celular, então você tem que tirar tudo da vista ali que possa facilitar o acesso à sua estação de trabalho. Essas informações sensíveis devem ser guardadas em lugar seguro, o ideal é que seja um cofre, armário ou outras formas de mobília de segurança. A gaveta com chave já é um método de guardar. Quando não em uso, especialmente quando a sala está desocupada. Saiu da sala, não vai deixar nada à vista. 2. Computadores e terminais devem ser mantidos desligados ou protegidos com o mecanismo de travamento de tela. Com senha, é o logout, né? Você clica em logout, ele vai fazer logout, quando você chegar você vai ter que digitar senha e login de novo. Ou um mecanismo de autenticação similar quando sem monitoração ou não usado. O que acontece? Do que eu estou falando? Vamos supor que você serve numa delegacia, ou agência, ou capitania dessa qualquer. Você está lançando o registro de uma embarcação. Aí está digitando lá, seu encarregado fala assim, ó, sub, avança aqui que eu preciso despachar um documento com você que emerge aqui do almirante, do comandante, do 01, Aí o sub, o que o sub faz? Ele levanta da mesa, levanta a cadeira, né? Não está sentado na mesa, levanta a cadeira e vai lá atender a informação do encarregado, do chefe do departamento, e na sua tela está o registro da embarcação. Aí vamos supor que nesse momento passa um outro indivíduo mal intencionado. Eu não estou dizendo se é prata, se é oficial, se é civil, não. Um camarada mal intencionado que tinha
observado que você estava fazendo o lançamento de alguma embarcação que lhe dizia respeito. Aí ele entra lá, ó, faz as alterações, salva e sai de perto. Quando esse sub volta para a estação de trabalho, ele vai fazer o quê? Ele vai conferir tudo que ele fez? Não, ele vai continuar os lançamentos a partir daquele momento que ele parou. E sem querer, ele vai validar aquilo sem ter a certeza de que foi ele que fez. É disso que se trata, esse item 2 aí. Então, quando você vai sair da tela, você salva o que está na tela e bloqueia a estação até voltar. Quando você voltar, você digita sem login de novo e vai desbloquear a tela para você voltar a trabalhar. Se é principalmente um sistema corporativo. Se é um sistema corporativo, não saia da mesa e deixe a tela aberta para que outras pessoas possam utilizá-la. Ah, mas na Marinha não tem ninguém mal intencionado. Tudo bem, não tem, mas vai que um dia você esteja errado e realmente existe alguém mal intencionado. Então, para evitar esse tipo de dessabor, quando sair do computador, faz o logout ou outro método qualquer, bloqueio de tela, faz uma coisa que não deixa a tela aberta ali, como se fosse você, o próprio usuário que esteja lá. E 3, documentos que contêm informação sensível ou classificada devem ser removidos das impressoras imediatamente. Cuidado com o caso, olha só. Algumas impressoras têm uma função que é a função de gravar a última impressão. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque essas impressoras mais modernas, elas guardam o último trabalho de impressão na memória. Então você tem que configurar essas impressoras para que ela não guarde esse último trabalho na memória. Porque pode ser que alguém faça a reimpressão, não vai precisar acessar a sua estação e vai ter acesso àquele trabalho que você imprimiu. Mas é disso que ele está falando, não. Ele está falando do papel que você imprimiu e deixou na impressora. Se é sensível, vai lá na impressora, tira de lá. Se é sigiloso, é porque não há necessidade que todos... Não há necessidade, não. Não é direito de todos o conhecimento daquela informação. E aí ele termina aqui. Agora que você já sabe, vamos continuar com o nosso conteúdo. Então vamos lá. A gente estava falando de responsabilidades dos usuários e paramos aqui no home. E aí continuamos a partir do X-Ray. O X-Ray diz que estar ciente de que o processamento, o trâmite, o armazenamento dos arquivos que não sejam de interesse do serviço são expressamente proibidos no ambiente computacional da OM. Tango, estar ciente de que toda informação digital armazenada, processada e transmitida no ambiente computacional da OM pode ser auditada. Unifor, está ciente de que o correio eletrônico é de uso exclusivo para o interesse do serviço e que qualquer correspondência eletrônica originada, recebida ou retransmitida no ambiente computacional da OM deve obedecer a este preceito. E, Victor, caso seja usuário do portal de serviços da Marinha, assinar o termo de responsabilidade de acesso ao portal, as assinaturas e o conhecimento do termo de responsabilidade individual e o termo de recebimento de estação de trabalho servem de registro oficial da ciência pelo usuário do pleno conhecimento das normas. Então, quando você recebe um celular funcional, uma estação de trabalho, um notebook ou até um tablet da OM, junto a esses equipamentos vem um papel cheio de normas e termos que no final você assina. Muita gente assina aquilo ali sem ler. Aí eu falo, não, esse aqui é o TRI do equipamento. Aí você assina. Gente, primeiro que você não marca você assinar papel sem ler. E segundo, ali, quando você assina, é justamente isso aqui, ó. Você está registrando a ciência e pleno conhecimento das normas. Então, dentro desse TRI, desse TRE, tem um monte de informação que você se compromete a cumprir e no dia que agarrar, não tenha dúvida, alguém vai mandar avançar seu TRI ou TRE, onde você assinou tendo pleno conhecimento. Então aquela história do não sabia, chefe, não funciona para suboficial, né? E para um suboficial que assinou o TRI ou TRE, muito menos ainda. Seguindo, responsabilidades e atribuições, instrução aos usuários quanto ao preenchimento do TRI e TRE. Vamos lá? A assinatura do termo de responsabilidade individual garante que todos estejam cientes das instruções em vigor para a segurança das informações digitais do ambiente computacional
da OEM pelos usuários que acessem a rede. A assinatura do termo de responsabilidade individual e o cumprimento das regras estabelecidas no referido termo para a guarda e proteção do sigilo das informações que possam ter acesso. Caso seja usuário do portal de serviço da Marinha, assinar o termo de responsabilidade de acesso ao portal. As assinaturas e o conhecimento do termo de responsabilidade individual e do termo de recebimento da estação de trabalho servem de registro oficial da ciência pelo usuário do pleno conhecimento das normas. Então, não sabia, chefe. Tá aqui, ó. Assinou, você garante que leu, que tomou conhecimento e que sabe exatamente do que se trata. Observação 1. No caso da prestação de serviço de TI por pessoas externas, a OEM, deve-se ter o cuidado de expor apenas as informações necessárias atinentes ao serviço específico. Além disso, deve-se exigir a assinatura do termo de responsabilidade individual por parte dos prestadores de serviço. Então, uma coisa que chama atenção, o TRI não é só para militares ou servidores da OEM, e sim para aqueles que vão trabalhar também, que terão acesso àquele nível de informação. Então, ele também assina o TRI. Observação 2. Independente da propriedade, o usuário deverá ser alertado de que o termo de responsabilidade individual, assinado por ele, engloba não somente as estações de trabalho, microcomputadores, ambientes computacionais e equipamentos listados naquele termo, ou outros ativos de informação não mencionados, mas também os dispositivos móveis a que tiver acesso. Seu celular, por exemplo, tá? Mas aqui não fala nada disso, então segue o baile. O usuário de serviços e equipamentos interligados pela rede local da OEM, seja militar, servidor civil ou prestador de serviço, deverá estar ciente das suas responsabilidades sobre a segurança das informações e comunicações. Para garantir o atendimento deste requisito, ele estará apto a receber uma estação de trabalho somente após a assinatura do termo de recebimento da estação de trabalho, ficando autorizado a acessar o sistema da OEM após tomar ciência das normas de segurança da informação e comunicação e assinar o termo de responsabilidade individual. Então, o que eu vejo disso para a prova? Bom, muita informação bacana, informação saborosa de ouvir, você leva para a sua vida real, aborda e tal, mas assim, em termos de prova, gente, negrita as especificações do TRI e do TRE. Com certeza vai cair na sua prova uma definição ou uma atribuição desses TRI ou TRE e vai pedir para você identificar que documento que ele está falando, tá? Ou vai dar no enunciado uma definição do TRI e pedir das opções qual que não se enquadra ou qual todos se enquadram exceto o outro. Então você tem que saber, na verdade, a diferença entre TRI e TRE. Seguindo, todo dispositivo móvel funcional deverá ser cadastrado e controlado pela OEM, garantindo sua identificação única, bem como a do usuário responsável pelo seu uso. Esses dispositivos deverão ser usados única e exclusivamente pelo usuário que assumiu a responsabilidade pelo seu uso. Deverá ser gerado um termo de recebimento de estação de trabalho, TRE, específico para cada dispositivo móvel funcional. Tem hoje, lá no CIA, a gente não utiliza mais a apostila como método principal de lecionar, né? de docência. Então, o que foi feito? Foram substituídas as apostilas por tablets. Então, todo aluno do CIA hoje recebe um tablet para estudar. Mas esses requisitos aí, TRI e TRE, são assinados por cada aluno que recebe um tablet. E quando o aluno entrega o tablet, marca ligar o tablet, algum responsável verificar a integridade do aparelho e verificar se não tem incha, vídeos, cola, esses e materiais que não foram autorizados. E se tiver, o cara é enquadrado automaticamente com
o TRI e com o TRE, tá? Ali no TRI e no TRE tem todas as informações necessárias para enquadrar esse militar. Então, não se engane, junto com as melhorias, que a utilização de um tablet em sala de aula melhoria, vem também as suas responsabilidades. Continuando, auditoria. Auditoria é o que eu também diria que possivelmente vai cair na sua prova, chances altíssimas, porque a Marinha gosta muito desse aspecto. É a auditoria que garante, né, a fidelidade do sistema, clareza, transparência do sistema. Ela garante não, ela cobra, né, e identifica quando ela não existe. Então vamos lá. A auditoria da Segurança, Informação e Comunicações é composta por uma equipe de auditoria designada previamente, cujo objetivo é verificar o fiel cumprimento das normas da SIC. Então, já é uma questão de prova. Qual é a equipe cuja função, o objetivo é verificar, olha, eu vou botar aqui, ó, o objetivo é verificar o fiel cumprimento das normas da SIC. Aí a resposta seria equipe de auditoria. Isso é com certeza uma questão de prova. Bem como estabelecer possíveis ações de correção e divulgação da mentalidade da SIC. Aí ele pode perguntar na sua prova o seguinte: qual é o nome da equipe que tem como responsabilidade as ações de correção e divulgação da mentalidade do Sistema de Informação e Comunicações? Também vai ser a equipe de auditoria. Então daqui a gente já viu duas questões altamente possíveis na sua prova. Tipos de auditoria, também questão altamente indicada para cair na sua prova. Ele vai dar a definição, essa definiçãozinha aqui, e vai perguntar das opções abaixo a qual o enunciado se refere. Ele vai botar auditoria programada, auditoria inopinada e algumas outras também inventadas ou misturadas. Então vamos lá. Auditoria programada, como o nome já diz, ela é programada, requerida pela DCTIM, realizada por, aí vem aquela mania que a Marinha tem de sigla, né? Aqui o EcoAlfa é equipe de auditoria, que é designada pela DCTIM em uma data previamente determinada. Então, quando você vir auditoria programada, você vai ter que encontrar lá, o gatilho é data previamente determinada. O resto é balé. Conforme planejamento anual, a ser divulgado pela DCTIM antecipadamente as OMs a serem auditadas. Aí pode cair na sua prova o seguinte: qual o período pelo qual é divulgado, ou por qual OM, antecipadamente as OMs a serem auditadas, ou a data determinada, ou não, vai perguntar sobre o planejamento anual. Vai falar sobre o planejamento anual e vai pedir para você identificar qual é o período que ele é definido, né? Uma data previamente determinada. Passei direto. Bravo. Auditoria inopinada. Bom, a gente tinha a programada, que depende de uma data previamente determinada, e tem a inopinada. A inopinada ele vai ter que dizer que é a ser definida, né? ASD, a ser definida, é a inopinada. Mas a definição dela é a seguinte: requerida pela DCTIM, realizada por uma equipe de auditoria, designada pela DCTIM em data flexível. Olha só, também importante, a data flexível também é referente à auditoria inopinada. Os aspectos das... continuando. Charlie, auditoria solicitada. Aí ele vai ter que dizer, né, que foi a partir de uma análise da solicitação. A quem é solicitado? A DCTIM. Como é feito isso aí? Ela é requerida formalmente pela OM ou pelo seu comissup, a DCTIM. Pô, eu tô vendo que tá pegando, eu não tô conseguindo achar o problema, eu tô com problemas graves na minha gestão de segurança e informação. Então eu posso pedir a DCTIM que ela envie uma equipe de auditoria, que a auditoria não vem só para arrebentar o OM, não, ela vem para apontar as falhas, principalmente para que elas sejam corrigidas. Ou você pode passar por uma IAM, que normalmente é feito pelo seu comissup, e o comissup verificar que há inconsistências no seu sistema e solicitar a DCTIM uma auditoria. Pode ser feito dessa forma também.
Como é que a sua bibliografia fala isso? Ela fala o seguinte: a auditoria solicitada é requerida formalmente pela OEM, o seu Comisup, a DCTIM, realizada por uma equipe de auditoria designada pela DCTIM. A partir da análise da solicitação, a DCTIM agendará a data e designará a equipe de auditoria. A gente tem também a auditoria interna, realizada por pessoal interno à OEM, por equipe de auditoria designada pelo titular da OEM, cujas regras, procedimentos e periodicidade deverão ser estabelecidos na ICIC da OEM. Isso aqui ele pode dar a seguinte definição: qual o tipo de auditoria é realizado pelo pessoal interno à OEM e é designado pelo titular da própria OEM? Aí você vai responder auditoria interna. Observação: caso a OEM não possua militares capacitados tecnicamente para efetuar a auditoria, poderá solicitar apoio à CLTI da sua área de jurisdição. Auditorias. Tipos de auditoria da SIC. Para quaisquer tipos de auditoria de SIC, não é autorizada a participação de uma equipe de auditoria com pessoal externo à MB. Por razões óbvias, né? Se é uma auditoria, ele vai ter acesso a informações privilegiadas de acesso exclusivo da Marinha. Então, não existe, isso é importante, tá? Não existe, na questão do verdadeiro ou falso, por exemplo, equipe de auditoria com pessoal externo à própria Marinha. Até porque a nossa Marinha tem seus engenheiros da área tecnológica, tem as suas equipes lá desse tipo. Não há necessidade nenhuma de contratar pessoal externo à Marinha. Planejamento das auditorias. O planejamento e o controle das auditorias de SIC, exceto as auditorias internas, são de responsabilidade, é claro, da DCTIM, que pode ser dividido em alfa, auditoria programada, o planejamento das auditorias de SIC programada para o ano N+2, ou seja, o ano atual mais 2 anos, daqui a 2 anos, deve ser elaborado e divulgado por aquela diretoria no ano N, no ano vigente. Bravo, auditorias inopinadas e solicitadas, realizada a partir de um planejamento prévio conjunto entre DCTIM e a OEM a ser auditada. Auditoria interna, o planejamento e o controle das auditorias de SIC internas serão realizadas pelo OSIC e formalizadas na ICIC da OEM. A ICIC é a instrução, tá? Relatórios de auditoria, o RAD. Isso é importante. Tá? O RAD é um documento reservado, tá? Não é qualquer documento, é um documento reservado, que tem por objetivo formalizar os resultados apurados por alguma auditoria de segurança e indicar possíveis soluções aos problemas levantados na rede local em relação aos aspectos da segurança da informação. O encaminhamento do RAD para a OEM com cópia ao seu respectivo Comisup, sempre vai ser assim, é de responsabilidade da DCTIM, após sua devida aprovação. Caso o RAD é esse relatório, então, relatório de auditoria, não seja aprovado pela DCTIM, esta determinará nova auditoria de SIC e fornecerá as instruções pertinentes. A partir do recebimento do RAD, a OEM deverá apresentar a DCTIM e também ao seu Comisup em até 45 dias. Aí, importante, a Marinha adora essas questões de prazo. Então, a gente negrita sempre que tiver um prazo. Negrita não, destaca, né? 45 dias, o planejamento e o cronograma da implementação das ações recomendadas, cuja data de início pode ser anterior a essa apresentação. Então, eu vou mandar um relatório, o relatório chega no dia 10, mas o relatório vai estar informando que a implementação dessas questões foi no dia 5, a partir do dia 5, ou seja, já está em curso, mas isso pode acontecer sim. Mantendo-os informados e atualizando o HRL. O HRL é o histórico, tá? Conforme previsto no capítulo 10. Aí isso é uma informação irrelevante para a gente aqui, tá bom? Isso aqui é totalmente irrelevante. À medida que forem sendo concluídas as ações previstas. A ISIC de uma OEM constitui um documento para gerenciamento de segurança da informação e comunicação e é voltada às ações de planejamento. Aí ele pode perguntar
em que ponto, aqui é voltado a ISIC, a gente sabe, as ações de planejamento. Seu objetivo é definir procedimentos que garantam os requisitos básicos da CICRL. A ISIC deve ser simples, objetiva, de fácil compreensão e aplicação e deve possuir grau de sigilo ostensivo para que todos os usuários da rede local tenham acesso a e pleno conhecimento das ações de planejamento e procedimentos nelas contidos. Então, eu negritaria aqui, reforçaria o objetivo da ISIC e também que ela é voltada para as ações de planejamento. Para sua elaboração, as seguintes regras básicas devem ser seguidas. Estou falando da Instrução de Segurança da Informação, que é a ISIC. A ISIC deve ser formalizada internamente por cada OM em uma ordem interna. Todo o pessoal da OM, usuários ou não de recursos ou serviços disponibilizados pela rede local, devem conhecer a ISIC e as regras estabelecidas na ISIC aplicam-se indistintamente a todo o pessoal da OM. A elaboração e a revisão periódica da ISIC são responsabilidades do OSIC, o Oficial de Segurança da Informação, dessa OM. O intervalo entre revisões da ISIC deverá estar formalizado no próprio corpo desse documento, não devendo ser superior a 2 anos. Veja bem, novamente, ele trazendo essa questão que é de até 2 anos a atualização, a revisão dessa norma. A ISIC deverá ser voltada ao pleno gerenciamento da segurança da informação e considerar a operação segura da rede local como um fator crítico ao pleno funcionamento da OM. Para o detalhamento da elaboração deste documento, devem ser observadas as instruções disponibilizadas pela DCT. E aí a gente finaliza esse vídeo de hoje com algum recado final sobre segurança e informação e comunicação. Ele vai falar aqui o que a gente viu no capítulo que a gente acabou de passar e o que a gente vai ver no próximo vídeo. Neste capítulo, ou seja, nesse vídeo, a gente aplicou um pouco dos conhecimentos de responsabilidades e atribuições da DCTIM, do OSIC, do admin e também dos usuários. Também vimos alguns conhecimentos relativos à auditoria e também da instrução de segurança da informação. No próximo vídeo, que é o próximo capítulo, a gente vai ver como podemos fazer a proteção das informações digitais. Uma breve reflexão do assunto e a sua bibliografia. Até o próximo vídeo e casenço, só que no Megamente. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto.